A gente já abre esta edição trazendo esta informação lá do Rio Grande do Sul, que não sei nem se causou espanto, mas parece que Paulo Pimenta foi pego de surpresa em uma entrevista. Nesta quinta-feira, o ministro extraordinário para reconstruir o Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, estava em uma reunião do Conselhão e sugeriu que o governo federal deve focar primeiro em uma área específica para obter um resultado concreto, mas reconheceu que não sabe por onde começar. Vamos assistir o trecho do vídeo com a fala do Paulo Pimenta. Então, aqui está muito complexo. Eu acho que quando a gente fala do tamanho que eu estou falando, a gente não sabe nem para que lado você mexer. E eu estou mais ou menos assim envolvido, porque agora parece um problema novo numa área. Né? Então, acho que nós tínhamos que tentar focar uma área específica e tentar construir alguma coisa que pudesse ter um resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente em que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para uma coisa e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Júlia Luci, já queremos a sua análise sobre a fala do Paulo Pimenta, que a princípio ele teria sido escolhido. O que passa a impressão, pelo menos para a população, é de uma esperança, que ele já tinha algum plano de ação para apresentar, ou pelo menos dizer que estava preparando isso. Como você vê esse despreparo de uma pessoa que acabou de ser nomeada para uma missão tão importante? Berenice, a gente precisa lembrar um pouquinho quem é Paulo Pimenta. Ele é deputado federal, licenciado do Rio Grande do Sul. Ele é hoje pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Então, portanto, ele é uma pessoa que se coloca no cenário político num embate direto com o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Inclusive, para quem teve a oportunidade de assistir o anúncio desse ministério, digamos assim, que é o 39º ministério do governo Lula, Lula comemora a criação desse ministério como se ele estivesse vivendo uma situação positiva, como se não houvesse uma tragédia incrível ali no Rio Grande do Sul, com mais de 150, já confirmadas 149 pessoas mortas, mas ainda muitas desaparecidas. Então, muito possivelmente, nós teremos notícias de mais pessoas confirmadas já como mortas. E o Lula comemorou a criação desse novo ministério, fez ali o anúncio do Paulo Pimenta para assumir essa pauta e essa pasta, ao mesmo tempo que o Eduardo Leite ficou bastante constrangido, inclusive ele nem levantou na hora que foi feito o anúncio. E ele, a gente sabe, é uma pessoa que preferiu lidar com todas as críticas que o governo federal, governos, modo geral, receberam em relação ao enfrentamento das enchentes. Ele decidiu perseguir as pessoas. Foi ele que fez um ofício apontando 10 pessoas, influenciadores, jornalistas, deputados também, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro é citado, e ele pega os trechos das falas dessas pessoas e aponta críticas que essas pessoas fizeram. Então é assim que ele quis combater essa tragédia, perseguindo as pessoas que apontam o que está acontecendo de errado, querendo que a Procuradoria da República, que a AGU agisse contra essas pessoas, como se criticar fosse errado no Brasil. Porque, na realidade, é isso que ele está buscando institucionalizar, ele e o governo do PT como um todo. Então, realmente, eu acho que não surpreende nem um pouco essa falta de organização, o não estabelecimento de um plano de ação nesse momento, porque o que se está buscando fazer é perseguir a oposição e utilizar essa tragédia como um palanque para anunciar medidas do governo federal. Oportunismo. Exato. E, gente, sim, chega a ser tosco, né? Esse vídeo do Paulo Pimenta, você vê que é uma pessoa completamente despreparada. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá,
as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. E isso é a marca desse governo. É um despreparo, é um amadorismo. Você está na pior situação, já estão falando isso, que é a pior tragédia natural da história do nosso país, tá? O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Já há cenas, imagens mostrando cidades inteiras devastadas. É como se tivesse ali aquele cenário de guerra, né, onde está tudo destruído, não sobrou nada. Agora era a hora em que o Estado poderia mostrar para que serve ou se serve para alguma coisa, né? Porque essa é a grande pergunta que a gente faz. Já que aquele povo local ali não consegue, né, não vai conseguir se reestruturar rapidamente, então é o momento que se faz necessária a presença de um ente ali que vem de fora e ajudar. Mas a gente percebe que aqueles que estão no comando hoje não têm preparo nenhum. Não sabem nem por onde começar. Ele mesmo falou, acho que tem que ser por uma área em particular, mas eu nem sei qual área seria essa. Ou seja, ele não sabe nem por onde ele vai começar. E isso por quê? Porque ele já foi avisado que ia ser nomeado, o Lula inventa um ministério, coloca ali, eles assinam o termo, né, e toda aquela papagaiada ali, aquele teatro, para ele revelar ali, talvez ali num lapso, né, de sinceridade, não sei nem por onde, qual área seria essa, né, qual seria a primeira área que a gente teria que focar. Eu fico com pena do povo do Rio Grande do Sul, que talvez na gestão do Bolsonaro, né, onde a gente teria vários ministros tecnicamente muito bem preparados, como foi na época do Bolsonaro, com certeza seria outra história agora com o Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia do nível de devastação, eles já estão tendo que planejar construir cidades provisórias para as pessoas desabrigadas. Tem 4 municípios ali, pessoas desabrigadas de 4 municípios, em que um dos planos aqui que está sendo feito, né, quem comunicou isso foi o vice-governador, não foi o Paulo Pimenta, não. Né, o vice-governador que comunicou que serão construídas 4 cidades provisórias para tentar acomodar os desalojados de 4 municípios. Lembrando que foram mais de 440 municípios afetados. O IMET, eu estava olhando hoje de manhã, eles comentaram que ainda não está no pico de chuvas deste mês, que ainda viria aí chuvas piores, Berenice. Exatamente. Ainda falamos sobre isso, né? As previsões para os próximos dias. A previsão ainda é de mais chuva, inclusive um novo ciclone intertropical está previsto para a semana que vem. E olha, essa fala do Paulo Pimenta só mostra o quanto o governo federal está perdido em relação à questão do Rio Grande do Sul, né? E aí a gente fica se questionando, será que eles têm um planejamento para aquilo que eles prometeram? Auxílio de R$5 mil, casa para quem perdeu tudo nessa situação das enchentes? É claro que não. Paulo Pimenta acabou de confessar que não sabe nem por onde começar. O diferente seria, né, ainda no governo Bolsonaro, quando tínhamos ministros que eram técnicos. Imagina a situação, Max e Júlia, se nós estivéssemos com Tarcísio, ministro da Infraestrutura, como interventor federal numa situação como essa. Seria outra coisa. Mas eu posso comentar uma coisa? Esse pacto federativo brasileiro, eu acho que a gente também precisa... É uma oportunidade para a gente falar sobre ele. Com certeza. Porque a gente tem a União como aquela que traz para si a maior parte dos impostos. A União é rica. Uhum. É a mãe rica. E os estados e os municípios, eles se colocam o tempo inteiro numa situação de ter de buscar dinheiro junto ao governo federal. E nessa busca pelo dinheiro, algumas negociações têm que ser feitas.
Se você não der apoio para fulano de tal, então eu não libero a verba para você, então eu não libero a verba do seu deputado que vai construir aquele prédio, aquela ponte. Então, a gente vive hoje, essa situação do Rio Grande do Sul deixa claro, o estado do Rio Grande do Sul já estava falido. É só a gente analisar o histórico. Quem é que governou o Rio Grande do Sul durante décadas? Né? Então, ele já vinha de uma dívida muito grande com a União. E aí agora foi assolado por essa tragédia. E é claro que a gente vê aí, mais uma vez, o oportunismo das pessoas que querem aparecer, que querem sempre levantar a bandeira da questão climática, né? Dizer que não foi respeitado porque a culpa é do agronegócio, e aí você vê gente que não entende nada querendo trazer esses argumentos, não é uma discussão técnica, mas mais uma vez a gente vê um Estado que se submete à União. Gente, não faz sentido a criação desse ministério. Nós já temos o governo do Rio Grande do Sul. Quem tem que liderar a reconstrução do Rio Grande do Sul é o Eduardo Leite. Ele recebeu os votos da população para assim fazê-lo, para administrar o dinheiro, para decidir para onde vai. Não tem que ter nenhum tipo de intervenção, não existe essa figura na Constituição Federal. É tão bizarro quanto, não sei em que caso é pior, mas é tão bizarro quanto a gente teve, sim, de fato, uma intervenção federal aqui no Distrito Federal quando do afastamento do governador Ibanez Rocha. Um afastamento sem previsão constitucional também, injusto também, inadequado também. Então, a gente precisa continuar sempre chamando atenção para esse ponto. O poder, se ele emana do povo, ele tem que estar no município. Se não está no município, ele tem que estar no estado. Aí, para depois evoluir no nível federal. Porque, do contrário, a gente vai ver sempre um presidente muito forte, com muito poder, e os estados tendo que se submeter a esse presidente. Que, nesse caso, agora, para piorar, né, tem a parceria do judiciário brasileiro. Agora, Júlia, você falou em oportunismo e a questão do pacto federativo. Essa intervenção federal, ela vai centralizar ainda mais os recursos. Sim. Não apenas os recursos, mas a destinação dos recursos. Então, a gente vai ver os prefeitos que são da base federal, do governo federal, obviamente vão ter acesso a mais recursos. Aqueles que são de oposição não terão tanto acesso. E isso interfere também no jogo eleitoral municipal deste ano. Sim. Certo? Porque nós vamos ter eleição para prefeito, nós vamos ter eleição para vereador. Então, onde entrar mais dinheiro, naturalmente o candidato que tiver gerindo mais dinheiro, ele tem mais chance de ser eleito. Então, gente, é um momento assim que, infelizmente, a população deveria ter aprendido ali no ensino fundamental, no ensino médio, como é que funciona a República Brasileira, entender como é que funcionam essas relações de poder, porque agora, por exemplo, o governo federal tomou uma decisão de importar arroz. Vai ser feita a importação de arroz. Existe um preço tabelado para vender o quilo do arroz. E você sabe o que aparece na embalagem desse arroz? O símbolo, a marca, a logomarca do governo federal. O governo federal vai utilizar dinheiro do pagador de imposto, porque ele não produz riqueza, ele tira dinheiro por meio de imposto, aí vai comprar o arroz, vai vender a um preço que, obviamente, está muito abaixo do preço de mercado, inclusive prejudicando até a capacidade do produtor de arroz do Rio Grande do Sul, maior produtor de arroz do Brasil, prejudicando a capacidade desse produtor de se reerguer, porque está colocando um produto a um preço subsidiado, que não é de graça, com a marca do governo federal. Então, essa é a base de qualquer governo socialista, qualquer governo comunista. Eles se apropriam das instituições do Estado para fazerem propaganda. Se você observar hoje, o consórcio da grande imprensa coloca assim, o governo Lula vai liberar não sei quantos bilhões para o Rio Grande do Sul. Não é governo Lula, é governo federal. Mas eles colocam o governo Lula. E isso foi muito importante, esse ponto que a Júlia trouxe, porque, gente, eu estive conversando, né, esses dias com uma pessoa da Venezuela, e ela falou para mim o seguinte, olha, essa história de você colocar ali alguém do governo federal, né, do executivo, para, vamos dizer assim, como que assumir as funções do governador em exercício, isso foi feito na Venezuela. O Maduro criou uma figura que era chamada de protetor do Estado. Então você tinha um governador que era eleito, mas tinha uma figura acima dele,
que era escolhida a dedo, né? Era uma pessoa escolhida a dedo pelo Maduro, que era o protetor do Estado. E aí cada Estado lá dentro da Venezuela tinha o seu protetor, ou seja, na prática, o governador não servia de nada. Então, era uma maneira também que o Maduro encontrou ali como poder executivo de anular, né, o poder executivo federal, anular o poder executivo do Estado, né, que era mais difícil, é mais difícil de você controlar esses resultados ali dessas eleições menores, né? A eleição da presidência da Venezuela, a gente já sabe das dúvidas que pairam sobre elas. Mas eu achei essa informação importante, porque imagina se agora virar moda, né? Imagina se daqui a pouco você vai ter um representante do governo federal, né, ali em cada estado brasileiro. Gente, pode ser que isso não aconteça mês que vem, né? Mas eu não duvido que no futuro a gente possa ouvir alguma coisa nesse sentido.